Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia e dos canais Paulo Andrade Castro e Lula Livre. Gente, estou aqui com esta informação. Nós já sabemos que o julgamento virtual do ex-presidente Lula, de um recurso do ex-presidente Lula, começou ontem, dia 4, hoje nós já estamos aqui no dia 5, certo? Estou trazendo esse vídeo para vocês, gente, para antecipar algumas coisas e pedir para que a gente não se empolgue demais com esse julgamento, e eu vou explicar o porquê durante esse vídeo, ok? Antes de irmos diretamente ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que está chegando agora que se inscreva nesse nosso canal. Quando sobrar um tempinho, visita o canal Lula Livre, se inscreve no mesmo. É uma maneira para que, se acontecer alguma coisa com esse nosso, a gente já possa tocar adiante até que o problema seja resolvido. Ok? Vamos ao vídeo. Pessoal, julgamento virtual de recurso de Lula no STF começa nessa sexta-feira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o que traz essa reportagem. Essa reportagem é do dia 4, né, de ontem, da direitista Veja. Por isso mesmo eu estou utilizando, porque eu quero mostrar que, inclusive, até entre eles, o consenso é geral do porquê este cidadão, né, ministro do STF, que hoje lamentavelmente trabalha incessantemente contra o Brasil e contra as pessoas de bem desse país, tá certo? Tomou essa decisão de tratar esse julgamento de forma virtual. Vamos ler? Vamos ler, vai. Continuando a matéria aqui, ó. Começou às 0 hora desta sexta-feira, 4, o prazo para que os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, julguem no plenário virtual, o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para deixar a prisão. Os ministros terão até a 23h59 do dia 10 de maio para decidir a questão. O resultado poderá ser divulgado antes, inclusive do dia 10, se todos os ministros anteciparam os votos. Integram o colegiado Edson Fachin, presidente, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Vamos continuar, depois eu comento ponto a ponto, beleza? Vamos lá, vai. Em geral, o julgamento em plenário virtual é usado para decisões sem grandes repercussões e com entendimento pacificado. No entanto, a medida do ministro Edson Fachin, relator do caso, de enviar o recurso de Lula para julgamento não presencial foi entendida dentro do tribunal como uma forma de ganhar tempo. A pergunta que todos nós brasileiros precisamos nos fazer é: para que o ministro do STF precisa ganhar tempo para decidir se um cidadão permanece ou não preso? Se o cidadão tem que estar preso, decide-se e diz: não, tem que continuar preso. Não é absolutamente estranho isso, vindo da própria Veja? Ganha tempo para quê? Ou o cara é culpado ou não é culpado, ou deve estar preso ou não deve estar preso. Nós sabemos, o Fachin sabe, todos os ministros do STF sabem que o Lula não é culpado, gente. Que o Lula não é culpado. Quero lembrar aqui a vocês, se a gente pegar 100 juristas renomados, brasileiros e não brasileiros, e pedir aos mesmos para analisarem essa condenação do Lula, 98% vão dizer que a mesma é ilegal. 2 vão dizer que concordam com a mesma. Mas se você pedir aos mesmos para explicar o porquê, eles vão simplesmente dizer que confiam no juiz Sérgio Moro e nos caras do TRF4. Sabe por quê? Porque eles têm vergonha de tentar explicar, porque não há explicação plausível para essa condenação. Certo? Continuando aqui, a maioria dos integrantes do colegiado é contra o entendimento que autoriza a prisão após segunda instância da Justiça. Em março, a turma já havia analisado outro recurso de Lula por meio eletrônico. O colegiado liberou acesso à defesa a uma parte da delação premiada dos publicitários João Santana e Mônica Moura.
Essa foi uma das primeiras vitórias. Porque a partir do momento que a defesa tem acesso a trecho de delações, ela pode se contrapor, mostrar que o que foi levado para acusar o ex-presidente Lula é nada perto do que tem lá, mostrando provas concretas que o Lula não é culpado. Essa foi uma das primeiras. Não esqueço que, acossado e apertado por essa decisão e por um trabalho fenomenal da defesa do ex-presidente Lula, o juiz teve que dar acesso à defesa do ex-presidente ao disco rígido, o HD do notebook do Marcelo Odebrecht. E eu posso garantir a vocês, só isso vai ser suficiente, não só para a defesa reverter o que está acontecendo com esse presidente Lula aí, mas para a defesa conseguir mostrar que o Ministério Público e o Marcelo Odebrecht, certo, protegido pelo juiz Moro, cometeram diversas irregularidades nesse HD para incriminar o ex-presidente Lula. Beleza? Vamos continuar aqui? Vamos continuar, vai. Bem, pessoal, como funciona esse tal de julgamento? Como funciona? No julgamento virtual, os ministros apresentam seus votos pelo sistema eletrônico, sem se reunirem presencialmente. A plataforma funciona 24 horas por dia e os ministros podem acessar de qualquer lugar. A votação é aberta quando o relator Edson Fachin inserir no sistema o recurso e seu voto, que poderá ser visto pelos demais integrantes que têm 7 dias corrido para inserir suas manifestações. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia seguinte. Evidentemente que o Fachin já deve ter colocado o voto dele lá, senão ele não poderia abrir esse prazo, porque aí ele estaria atrapalhando os outros ministros, tá certo? Com certeza o voto dele já está lá. Se algum ministro não apresentar o voto até o fim do prazo, será considerado como voto com o relator. Um pedido de vista pode ser feito a qualquer momento. Neste caso, a decisão vai para julgamento presencial. Certo? Então percebam, pode haver um pedido de vista, um dos ministros pode pedir para obrigar que esse julgamento seja feito presencial, seja feito de forma presencial, certo? E eu já explico por que isso poderia acontecer. Eu não acredito que vá, mas eu explico por quê, tá certo? Vamos continuar aqui? Vamos continuar. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril, por ordem do juiz Sérgio Moro, que determinou a execução provisória da pena a 12 anos de prisão em ação penal do Triplex São Paulo, após fim dos recursos na segunda instância da Justiça. No recurso que será julgado, a defesa de Lula sustenta que o juiz Sérgio Moro não poderia ter dado início ao cumprimento da pena porque ainda era possível apresentar recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para os advogados, a decisão do Supremo que autoriza as prisões após segunda instância em 2016 deve ser aplicada somente após transitada em julgado no TRF4. Os advogados também pedem que o ex-presidente possa aguardar em liberdade até o fim de todos os recursos judiciais possíveis. Certo? Bem, pessoal, vamos pegar ponto a ponto. Tá certo? Vamos pegar ponto a ponto. Primeiro ponto aqui, ó. A própria Veja diz com todas as letras, certo? Que a decisão do ministro Fachin foi entendida como uma decisão para ganhar tempo. Tá certo? Por que um juiz precisaria desse tipo de expediente, gente? A gente não pode esquecer o seguinte, a ministra presidente do STF e o ministro Fachin, eles vêm agindo os dois no STF para mandar prender o Lula de qualquer jeito, não interessando se o Lula é inocente, se não é inocente. Existe algo de muito grave por trás disso. Ou os dois enlouqueceram, ou estão sendo chantageados, tá certo? Ou estão recebendo dinheiro para se comportar dessa maneira. Não existe outra explicação. O que a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin têm feito, inclusive não só contra o Lula, contra o próprio Supremo Tribunal Federal, é simplesmente enlouquecedor. Não dá muito bem para a gente entender o que está acontecendo. Tá certo? Então, primeiro, ele não teria necessidade alguma para ganhar tempo.
Era só decidir monocraticamente? Não, não quero. Isso seria, a defesa iria recorrer para isso ser julgado pela turma, de forma presencial. Ele preferiu colocar no sistema virtual. Ele tenta várias coisas com isso, gente. A primeira coisa que ele está buscando com isso verdadeiramente é não ter que enfrentar cara a cara os outros ministros do STF. Porque nos últimos debates entre eles, os outros estão deixando transparecer de forma assim clara que o ministro Edson Fachin está agindo totalmente de forma equivocada. Não esqueçam que no caso do Paulo Maluf, os outros ministros chegaram a tentar impor que um ministro do STF consiga derrubar o que disse um outro, justamente alegando que a decisão tomada pelo Fachin naquele caso foi desastrosa. Isso foi dito de forma assim clara pelo ministro Gilmar Mendes, tá certo? Então a primeira coisa que ele está fazendo é tentando correr dos outros ministros para não ter que ouvir as verdades, de frente, tá certo? Depois, o que é que ele quis com isso também? Ganhar tempo. Assim ele conseguiria manter o Lula preso por mais tempo. Isso sem falar que ele reforçaria a hipótese desse pedido ter perdido o objeto. Por quê? Porque agora o TRF4 já julgou os outros recursos do ex-presidente Lula e, como já era esperado e como já era sabido, negou todos. Vocês estão entendendo? Bem, pessoal, o último tópico que a gente deve ter em conta é o seguinte. A defesa pede para que o Lula seja solto numa decisão do juiz e do próprio TRF4 se antecipando, certo, a um recurso. Só que esse recurso agora já foi julgado. E aí, pessoal, o que é que acontece? Alguns dos juízes podem alegar que o pedido perdeu o objeto, ou seja, porque o TRF4 já julgou. Evidentemente, pessoal, que se nós estivéssemos vivendo um momento normal, um momento de plena justiça no país, o Lula não estaria preso, porque todos sabem, sem sombra de dúvida, que o Lula é inocente. Mas nós não estamos vivendo, gente. Então, eu não sei como é que vai se comportar cada ministro. Por exemplo, o que vai decidir o ministro decano? Pasme, o ministro Celso de Mello é um dos que, em 2013, teve em suas mãos o julgamento de um habeas corpus, que ele sabe que o Moro desrespeitou a tudo e a todos. A tudo e a todos. Naquele momento, ele foi o único que verdadeiramente queria punição para o juiz Sérgio Moro, sim. Queria punição ao juiz Sérgio Moro, sim. Mas hoje, parece que, de uma hora para outra, ele esqueceu quem é o juiz Sérgio Moro. E aí, ele fica, né, jogando para lá e para cá. Por quê? Porque é o Lula que está do outro lado. É lamentável isso. É uma coisa lamentável. Mas ele pode simplesmente dizer o seguinte: não, mas agora o TRF4 já julgou. Sendo que a decisão do TRF4 de mandar prender o Lula já é motivo mais do que suficiente para os juízes do STF mandar soltar. E por quê? Quando eles anteciparam mandando prender o Lula, eles já disseram para a defesa do ex-presidente o seguinte: não adianta vocês entrarem com o embargo do embargo, que nós não vamos sequer analisar. Se eles já anteciparam a prisão, eles já disseram para a defesa: vocês estão perdendo tempo. Eles consideraram aqueles embargos dos embargos protelatório, quando na verdade a defesa apresentou argumentos sólidos. Mas evidentemente sólido para uma justiça de verdade. Não para esses caras do TRF4, não para o juiz Sérgio Moro, não para os procuradores de Curitiba. Não existe absolutamente nada sólido para eles, mostrando a inocência do ex-presidente Lula. Todo mundo sabe disso. Então isso já era suficiente para esses ministros, os cinco, mandar soltar e mandar investigar o comportamento do TRF4, do juiz Sérgio Moro, neste caso envolvendo o ex-presidente Lula. Mas, como até o momento eles podem simplesmente dizer: não, mas estou julgando o fato de terem mandado prender o Lula antes de julgar os recursos. Eles não estão assinando embaixo, vocês estão me entendendo? Então, eles podem simplesmente permitir o inocente preso por mais tempo. Certo?
Outro detalhe que a gente tem que ter em mente, para o Gilmar Mendes mandar soltar o Lula agora não é nada bom. Nós não podemos esquecer que politicamente o Gilmar Mendes é o pior inimigo que o Brasil tem e o PT tem. Tá certo? Ele é Temer Futebol Clube. E todos sabem disso. E todos sabem disso. Então ele pode simplesmente alegar que como o TRF4 já fez o julgamento, ou seja, eles podem mais uma vez enganar o povo brasileiro, mas nós estamos aqui para mostrar que eles estão enganando, gente. Então eu peço a vocês que, eu peço a vocês que tenham muita calma, que não entrem nesse negócio, o Lula pode ser solto. Pode. Se a justiça prevalecer, pode. Mas o problema é que nesse momento, primeiro nós não temos como confiar nessa justiça. E depois, eles podem tomar essa decisão sem ter que assinar embaixo, sem se tornar cúmplice. Porque é uma decisão menor. Vocês estão entendendo? Agora, o que é que eu digo para vocês? Os recursos que vão verdadeiramente tirar o Lula da cadeia e condenar como criminosos juiz Sérgio Moro, TRF4, esses também já chegaram no STF, esses também já chegaram no STJ. E é aí, gente, que eu acho que a gente comete um erro gigantesco. Eu já falei isso para vocês uma outra vez e volto a repetir. É maravilhoso a gente estar na rua gritando Lula livre, mas o certo era a gente estar na rua gritando STJ e STF, antecipa, julga os recursos do ex-presidente Lula. Se o TRF4 pôde manipular, pôde ignorar prazos, pôde fazer o diabo para mandar o Lula para a cadeia, cabe às Supremas Cortes tomar providência para tirá-lo de lá. E o que pode fazer essas Supremas Cortes? Tomar essas providências. A gente fazendo a pressão de forma certa, gente. Entendeu? Nós teríamos que marcar um dia para paralisar o país, gritando não só Lula livre, mas pedindo cadeia para o juiz Sérgio Moro, pedindo cadeia para todos os seus cúmplices, os 3 do TRF4. O ministro relator da Lava Jato no STJ e o ministro relator da Lava Jato no STF, inclusive pedindo cadeia para a ministra Carmen Lúcia, que o que ela fez nos últimos dias com o STF é digno de cadeia. E vejam bem, ela impediu um julgamento no STF que poderia ter impedido que o Lula fosse preso sem sequer se levar em conta o julgamento do próprio Lula. Mas não é só isso não, gente. A aberração é assim gigantesca, é pior. Os deputados do PT entraram no CNJ pedindo punição ao juiz Sérgio Moro pelos crimes cometidos até o momento contra o ex-presidente Lula. O CNJ já trouxe isso a julgamento várias vezes. E toda vez que eles estão preparados para julgar, quem é que vai lá e tira de pauta? A ministra-presidente do STF. Gente, isso é crime, gente. Isso não é questão de poder. Isso é crime, isso é abuso de poder. Isso é prevaricação. O que está acontecendo para ela fazer isso é problema dela. É problema dela. É problema dela. Não é problema do povo brasileiro, não é problema do Lula. Tá certo, pessoal? Então, só que tem um detalhe. Esses recursos que eu peço a vocês que a gente comece a cobrar que o STF e o STJ julgue, porque é que eles não vão poder pipocar e deixar o Lula preso? Muito simples, porque nesse caso eles têm que assinar embaixo como cúmplice. O STF não assina embaixo de nada que os torne cúmplice de alguma coisa. O golpe só não foi derrotado porque eles não tiveram que julgar o mérito. Se tivesse, eles não teriam permitido o golpe, que eles seriam cúmplices. Então o que a gente tem que pedir, o que a gente tem que exigir é que esses caras julguem o mérito do caso contra o Lula. Que eles não vão assinar embaixo, eu posso garantir a vocês. Tá certo? Aí sim. Aí é Lula livre e Lula candidato à presidência. Eu vou dizer uma coisa para vocês que parece meio absurdo. Eu já não tinha dúvida que em algum momento eles mandariam prender o Lula. Eu vou dizer a vocês, foi até bom eles terem cometido essa estupidez de mandarem prender agora, terem antecipado, porque a gente tem tempo suficiente não só para tirar o Lula de lá, mas para tornar Lula candidato e Lula presidente desse país.
Se eles tivessem levado no banho-maria e tivessem deixado isso para fazer mais próximo das eleições, o bicho ia pegar pra gente. Por quê? Porque se eles não prendessem, não chegariam ao STF e ao STJ com a mesma rapidez que estão chegando. Gente, eu sei que é complicado isso, mas é dessa maneira que a coisa funciona. Vocês estão me entendendo? Quero pedir a vocês que a gente fique bem atento. Pode acontecer e nós vamos vibrar e ficar felizes? Pode. Mas pode não acontecer? Também pode. Então não vamos entrar nessa onda, não. Eu vi muita gente já querendo se antecipar, Lula livre até sexta-feira. Vamos com calma, vamos com calma. Só que tem um detalhe, tá? Quanto mais o STF mantém o Lula preso lá, mais eles se tornam cúmplices de todos esses crimes que hoje o juiz Sérgio Moro e a turma do TRF4 comete contra o ex-presidente Lula. Mas eles se tornam cúmplices. Então, verdadeiramente, gente, nós estamos vivendo um momento de virada. Cabe salientar, ó, o cidadão de Portugal lá, o Kakai entrou, o Kakai fez mágica aqui, Portugal já impediu a extradição. Vocês sabem o Dr. Rubens, do Duplo Expresso? Pois bem, ele representava um vereador, se eu não me engano, Casemiro alguma coisa, que também estava lá preso, sem nenhuma justificativa. Sabe o que é que aconteceu agora, recentemente? O habeas corpus do cara saiu. Não só o habeas corpus passou solto, não. Um desembargador foi lá e disse o seguinte, ó, não existe nada aqui que mostre que aconteceu isso ou aquilo. Muito provavelmente, o Rubens vai falar sobre isso no Duplo Expresso. Tá certo? Então, mais uma vitória. Certo? O STJ tirou o caso da extradição do cara de Portugal do juiz Sérgio Moro. A segunda turma tirou partes importantes da delação da Odebrecht do juiz Sérgio Moro. Então, a coisa tá andando, gente. A coisa tá andando. Ontem, no julgamento lá, para restringir o foro privilegiado só de deputados e senadores, gente, eu vi uma das cenas mais esdrúxulas de todo o nosso judiciário. Quando eles chegaram nesse ponto, eles perceberam a merda que estavam fazendo, gente. E aí eles não puderam voltar atrás. Eles não puderam, porque a grande mídia já estava em cima, gente. É constrangedor. Se você assistiu o julgamento, é constrangedor. Eles não conseguiram voltar atrás, porque a mídia já estava em cima, e eles perceberam que fizeram a merda do século. Aliás, a segunda maior merda do século, porque a primeira merda do século que esse STF fez foi ter deixado o golpe acontecer no nosso país. Nós sabemos que o Congresso é lotado de fascistas, corruptos, que só querem o mal do povo brasileiro. Mas quem deu o gancho, quem permitiu o crime contra toda a nossa sociedade, foi o STF. Tinha na mão lá, era só dizer, não, aqui não houve crime de Dilma nenhuma não, ó. Para aí, os seus corruptos. Fica quietinho aí todos e não enche o saco, não tem impeachment. Mas eles, naquele momento, imaginando que o impeachment ia torná-los, assim, altamente poderosos, deixaram acontecer. O que é que veio logo em seguida ao golpe? Eles tentaram bater de frente com o Renan. O Renan peitou, humilhou todos eles. Todos. Uma vergonha nacional, uma vergonha nacional. Ontem, eles tomaram a segunda decisão, maior merda do judiciário. Isso sem falar, pessoal, na decisão para prender após segunda instância. Como é que você pode mandar prender alguém após segunda instância? Eu imaginei também que era a coisa certa a ser feita. Mas como é que você pode mandar prender alguém baseado em um juiz Sérgio Moro, baseado num TRF4? Baseado nesse tipo de gente, baseado em um judiciário como o de Curitiba. Gente, pessoal, percebam comigo aqui, sabe esse judiciário de Curitiba? Vocês sabem por que hoje o Dallagnol é procurador? Porque o judiciário de Curitiba foi lá e assinou embaixo que ele podia ser, mesmo ele não cumprindo os requisitos para ser procurador. O juiz Sérgio Moro é uma situação altamente estranha. Ele fez um mestrado ou um doutorado em um tempo recorde, impossível.
para qualquer juiz fazê-lo. E mais estranho ainda, fez vários dos exames da OAB, não passou em nenhum, e passou para juiz. Mas agora, mais recente, eu estou falando do Judiciário de Curitiba, que precisa ser extinto, precisa recomeçar. Eu lamento que as pessoas de Curitiba, que as pessoas do Judiciário de Curitiba do bem não tenham tido a coragem e a força de peitar o juiz Sérgio Moro. Se não peitaram, são cúmplices do cara. Vocês estão me entendendo? Sabe esse delegado aí, esse delinquente aí da Polícia Federal que quebrou o som do pessoal do acampamento Lula Livre? É delegado, certo? Agora, pergunto a vocês, o cara passou do psicotécnico para ser delegado? Não. Sabe quem permitiu? A Justiça de Curitiba. Essa justiça que está destruindo nosso país. Uma justiça que cumprir a lei para ela não significa nada, gente. Nada. Vocês estão me entendendo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Eu quero que a gente fique atento. Nós estamos começando a ganhar essa guerra, mas a gente não pode desanimar. A gente não pode acreditar que tudo vai acontecer exatamente como as pessoas dizem, certo? Que vai acontecer, vai. Mas nós vamos ter que lutar da maneira correta. Já falei para o PT, já falei para os movimentos sociais, já falei para as centrais sindicais. Vamos parar o país gritando por um judiciário verdadeiramente que cumpra a Constituição, que respeite nossas leis. E pedindo ao STF e ao STJ que anule todo o processo contra o ex-presidente Lula por ter desrespeitado toda a nossa Constituição, por ter desrespeitado o prazo, por ter feito diabo, ou se não, toma uma providência e põe o processo do Lula na frente de todos os outros para ser julgado, para que eles tirem o inocente da cadeia. Então, é isso que nós temos que fazer, gente. Gritar só Lula livre é lindo, é maravilhoso, mas nós estamos com a narrativa errada. Hoje, o principal mal desse país é o judiciário. Se o principal mal desse país é o judiciário, não adianta a gente gritar fora Temer. A gente tem que gritar contra o judiciário. E mais ainda, gritar contra esse judiciário do mal e convocar o judiciário do bem a assumir nosso judiciário. A gente precisa de um judiciário digno. O país pode a qualquer momento ser envolvido em uma guerra civil por causa única e exclusivamente desse judiciário criminoso. É só vocês analisarem. A gente ir pra rua gritar Lula livre é excelente pra gente mostrar que a gente está com cara. Mas quem é que pode tirar o Lula de lá? A gente vai invadir, eu pergunto mais uma vez, a gente vai invadir e tirar na raça? No momento não. No momento não. A não ser que a gente chegue num determinado momento que a gente perceba que o nosso judiciário não vale nada mesmo. Aí a gente vai para prender os caras e tirar o Lula de lá. Mas é preciso chegar nesse ponto. Se a gente for fazer isso agora, eles vão botar a culpa na gente. Eles vão dizer que quem não presta somos nós. Vocês estão me entendendo? Então é isso aí, gente. Então você mesmo toma a sua decisão. Quando você estiver na rua gritando, grita contra o Sérgio Moro. Grita contra o TRF4, grita contra o STF, grita contra o STJ. Vamos pedir para que a lei seja igual para todos. Se a lei permitiu aos caras do TRF4 que cometessem um crime atrás do outro, adiantando tudo, pondo o processo do Lula na frente de vários outros processos para mandá-lo para a cadeia, essa mesma lei tem que permitir que o STF e o STJ antecipe tudo para tirar o inocente da cadeia. Para tirar o inocente da cadeia, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom, pessoal? Então era isso aí, ó. Passa essa informação adiante e não perde de vista. Hoje o nosso problema não é nossas Forças Armadas. Nossas Forças Armadas até numa confusão dos diabos no Rio de Janeiro. Nossas Forças Armadas tá vendo nosso país ser entregue aos americanos. Eles estão por aqui com isso. Tá certo? Nosso problema é o judiciário criminoso. Nosso problema é o judiciário criminoso. Nosso problema é o judiciário criminoso. Valeu, gente. Tchau.